Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Resolvi passar por aqui porque eu estava notando que as pessoas tinham muita dificuldade de como fazer um trabalho de conclusão de curso. E esse é um momento único na vida do estudante. Renato, como é que é? Isso é uma monografia? Isso é uma dissertação? Isso é uma tese? Não, é um trabalho de conclusão de curso. Você terminou o seu curso, né? Existem algumas pós que pedem um TCC, existem cursos de graduação que pedem o chamado TCC, e ele, para que serve? Serve para você falar sobre um determinado tema, trazendo o quê? Trazendo para a comunidade jurídica um debate novo, alguma coisa interessante, e provavelmente vai ser aquilo que você vai começar a se especializar. Então eu resolvi gravar essa aula aqui, uma sequência de vídeos explicando como é que a gente faz o tema, como é que a gente desenvolve a matriz do trabalho, como é que a gente faz o desenvolvimento, a introdução e a conclusão, porque é exatamente assim que o seu TCC tem que ser feito. Bom, qual é a primeira parte do teu TCC, que no meu modo de ver é a parte mais difícil, é a escolha do tema. O que você vai falar? Aí o próximo vídeo eu vou estar gravando, explicando como é que você acha o tema. Logo depois que você descobrir o teu tema, o que você vai fazer? Você vai fazer a matriz do teu trabalho. É como se fosse o sumário do teu trabalho. É como se fosse a estrutura de tudo que você vai passar a escrever. É impressionante. A partir do momento que você escolheu o tema e desenvolveu essa primeira matriz, que a gente chama de matriz 1, tudo fica mais fácil, porque quando você for começar a escrever, é só você olhar lá na matriz 1. O que é a primeira coisa que eu vou escrever? Eu vou falar sobre isso. E aí você começa a pesquisar a bibliografia que você escolheu e começa a fazer aquilo. Ah, Renato, então tudo fica mais fácil a partir daí? Sim. Então, primeiro trabalho, você escolher o tema do teu TCC. Depois, elaborar a matriz 1 do teu TCC. Depois, aí a gente parte para o desenvolvimento do teu trabalho. Renato, peraí, não é melhor eu ir para a introdução, para depois ir para o desenvolvimento e depois para a conclusão? Não. É melhor você desenvolver o teu trabalho, esqueça a introdução. Desenvolva o teu trabalho, esqueça a conclusão. Por quê? Bom, eu aprendi, depois de muito estudar, depois do mestrado, depois do doutorado, que a gente só faz a introdução depois que a gente termina o trabalho. O trabalho da pesquisa, ele vai levando a gente para alguns lugares que a gente nem sabe onde é que vai chegar por muitas vezes. Então, ao invés de eu colocar a introdução e depois eu ir escrevendo, e às vezes a minha pesquisa ir me levando para um outro lugar, é mais fácil eu escrever a minha pesquisa e no final eu falo, olha, na seção 1 eu abordei isso, na seção 2 eu abordei isso, na seção 3 eu já abordei aquilo. Entende? Então, depois que você desenvolve o teu trabalho, é que você abre lá 1, 2 folhas no máximo, dizendo, olha, meu trabalho destinou-se a isso. Na primeira sessão, Renato, que história é essa de sessão? Você já viu quando você vai escrevendo e chamam determinadas partes do seu trabalho de capítulo? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Em trabalho de conclusão de curso, a gente não nomina de capítulo. Nós damos o nome de sessão. Então, você escreveu lá 3 páginas sobre a primeira parte do teu trabalho. Então, você chama isso de sessão 1. Olha, na sessão 1, nós abordamos... Aí vê lá o que você escreveu. Aí você foi para a sessão 2, que seria como se fosse o segundo capítulo. Aí você esclarece lá. Na sessão 2, nós escrevemos sobre... Você entendeu por que você faz a introdução depois que você faz o desenvolvimento? Bom, aí feita a introdução, feito o desenvolvimento, o que basta? A conclusão. Sucintamente você falando lá, olha, depois de eu estudar isso e aquilo, eu cheguei à conclusão de... Aí, ali em uma página, 2 no máximo, também você explica. Né? 2 parágrafos, 3 parágrafos, às vezes, você já consegue muito bem colocar a tua conclusão ali. Então, teu trabalho de conclusão, ele vai se resumir em tema, matriz 1, que é a estrutura do teu trabalho, depois o desenvolvimento do seu trabalho. Depois que você desenvolveu o seu trabalho, aí você faz a introdução e a conclusão. Quando você somar tudo isso, o que você faz? Aí você apresenta lá. Olha, eu tenho aqui a matriz 1, eu tenho a parte da introdução, eu tenho o desenvolvimento, eu tenho a conclusão, eu tenho o meu trabalho
de conclusão de curso pronto. Geralmente, quando na universidade o pessoal vai avaliar o seu trabalho de conclusão, como é que é feita normalmente a avaliação? A sua primeira avaliação, por exemplo, na Unesa, né, eles chamam de AV1. Então, a tua AV1, que é a tua primeira avaliação, ela é extraída da onde? Da tua matriz 1, que é o tema e os tópicos que vão ser abordados no seu trabalho. Depois a sua AV2, que é a sua segunda avaliação, é o seu desenvolvimento, a sua introdução e a sua conclusão. Aí depois você é submetido a uma banca onde sai a AV3. Normalmente a AV1 ela é descartada e você faz um somatório do seu TCC, que foi a nota da AV2, junto com a nota da banca, você divide esses dois pontos e essa é a nota da tua conclusão de curso. Normalmente a avaliação ela se dá dessa maneira, vai depender da instituição, vai depender do que você está fazendo e assim sucessivamente. Beleza, gente? Bom, essa é nossa primeira aula, nosso primeiro encontro. O que eu vou sugerir que vocês façam? Em algum lugar aqui da tela vai estar aparecendo, assine o canal, assine ali o canal, que aí você vai estar podendo assistir as conclusões. Ou eu já vou estar postando aqui para você, logo no final dessa aula, já vai estar lá, fazendo seu TCC, tema, porque como é que eu vou dividir? Eu tenho essa aula aqui, que é de apresentação e estruturação do que vai ser abordado. Depois eu vou fazer uma pequena aula para você escolher o tema e aprender a fazer a matriz 1. Depois eu vou dar mais uma aula explicando